Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 17 de março. Agora na Espanha, 11 horas e 44 minutos. No Brasil, 7h44 da manhã. Eu tô no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. A nossa pernada de número 3, como eu havia prognosticado aqui no canal, está se desdobrando. O número de ouro, que era 26.386, que era o último topo, foi rompido com certa facilidade. A gente chegou a fazer a máxima em 26.600. Agora, a próxima parada da BTC, agora eu vou pular para o diário, é o patamar de 30 mil dólares. Se a gente olhar no mensal, vocês vejam que o pavio está quase encostando ali na mediana do canal de Keltner no mensal, que está lá em 28 mil e tal. Mas como normalmente o pavio avança para além da mediana, ele vai tocar, o pavio vai tocar aqui no patamar, o pavio do mensal. No diário a gente vai avançar com o corpo real e tudo. O pavio do mensal vai tocar aqui na região de 30, pode bater até 31, e depois a gente vai acumular no patamar de 28 mil e pouco, que é justamente onde está a mediana do canal de Keltner. O nosso alvo aqui no gráfico diário, agora eu estou no diário, cada candle desse aqui representa um dia. Eu reportei que aquele engolfamento que seria um sinal de perda de ímpeto comprador já havia sido revertido. Então a nossa sequência de Morobuzus ainda não terminou. Lembrando que os Morobuzus normalmente trazem os irmãozinhos e encerram a jornada deles com um martelo. Sempre tem aquela agulhada para cima e forma um corpo real mais curto. Como aqui, ó. Aqui, ó, teve um corpo real mais curto e aquela longa agulhada para baixo. Então, ele traz os irmãozinhos, encerra com uma agulhada e um martelo. É isso que vai acontecer. A gente vai encerrar com uma agulhada lá para 31, talvez até 32, formar um corpo real mais curto. E aí vou pular para o mensal agora, acumulamos. A gente vai acabar acumulando no patamar da própria mediana do canal de Keltner. No intraday, a BTC tá um reloginho. Na verdade, aquelas pancadas para cima são liquidações em série de shortados. Ontem, quando eu fiz o vídeo reportando que a BTC iria avançar para além de 26.386, muitos comentários aqui no canal, no sentido de que a BTC não iria conseguir transpassar 26.386. Muitos inscritos aqui no canal insistiram em abrir posições shortadas. Eu reportei que a BTC havia ficado o dia inteiro na banda superior do canal da banda no intraday, aqui na banda de VWAP no intraday. Quando a BTC fica o dia todo na banda superior da banda de VWAP no intraday, como fez ontem, como fez hoje, o ímpeto comprador é muito violento. Qualquer posição shortada mais avançada acaba sendo liquidada. É isso que aconteceu ontem, é isso que vai acontecer hoje. Hoje a gente bate na upper, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Ontem todos os sinais na sala fecharam no lucro, todos os sinais no copy trade fecharam no lucro. Os assinantes saíram com gain, justamente porque tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, encostou na segunda upper, tá acumulando, é possível dar uma agulhada para ver o up e voltar a estressar as uppers. Na seara dos fatos, a atualização Ethereum denominada Xangai, que vai liberar os Ethers estaqueados na Beacon Chain, cujo stake foi feito ainda sob o consenso Proof of Work, finalmente tem uma data para ser liberada, 12 de abril. E é possível que a ETH sofra um rally até 12 mil dólares. Deixa eu ver quanto é que tá a cotação da ETH agora, 1.734. Lembrando, gente, que muitos devs e engenheiros de blockchain, devs e engenheiros cibernéticos, por assim dizer, estavam reportando uma brutal dificuldade, porque quando houve a fusão dos dois consensos, na verdade, a Beacon Chain foi fundida com a rede até então existente, Proof of Work. Depois da fusão, houve um acréscimo na dificuldade, que foi a Difficulty Bomb,
que elevou o grau de dificuldade da cadeia Proof of Work para um patamar infinitesimal. Ou seja, quando esses Ethers foram estaqueados, teoricamente seria impossível liberá-los. Com essa atualização Xangai, muitos engenheiros e desenvolvedores de softwares estavam reportando que isso era praticamente construir uma nova blockchain do zero. E é isso que eles estão fazendo. Esse update vai ser praticamente um fork que vai elevar o nível de sofisticação da ETH para um outro patamar. E o Federal Reserve confirmou o lançamento em julho do serviço de pagamento instantâneo norte-americano, o FedNow. É o Pix dos Estados Unidos, rodando em tecnologia blockchain controlada pelo Banco Central norte-americano. É talvez o piloto do que vai ser o CBDC. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E um estudo inédito diz que o inverno cripto pode prejudicar a saúde mental dos holders. Na verdade, na minha saúde mental não há tanta influência, porque toda vez que a BTC mergulha, eu compro mais BTC. Enfim, aí vai do diagnóstico de cada holder em cada inverno cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os bancos tomaram emprestados 165 bilhões de dólares do Fed desde a semana passada, após a falência do Silicon Valley Bank. E agora uma constatação bizarra. Depois do Jerome Powell ter ido ao Senado norte-americano e falado todo aquele monte de asneira no sentido de enxugar o balanço patrimonial do Fed, de recrudescer o aumento nas taxas de juros, parece que a natureza e os fatos entregam a realidade é sempre muito mais interessante do que qualquer tentativa de prognosticar qualquer coisa. Horas depois dele ter saído do Senado com aquele discurso ultra hawkish, em menos de 48 horas depois dele ter tirado os pés do Senado, o balanço patrimonial do Fed inchou em 297 bilhões de dólares em apenas horas depois dele ter saído daquele discurso ridículo no sentido de enxugar o balanço patrimonial e recrudescer as taxas. Já estão falando em Wall Street na possibilidade real de haver um corte nas taxas de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Aumento provavelmente vai ser de 0,0 o próximo aumento. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica, a Turquia agora pondera permitir a entrada da Finlândia na OTAN. Lembrando, gente, que o Kremlin já havia reportado e ameaçado que se a Turquia aceitasse a Finlândia e a Suécia na OTAN, isso sim justificaria o uso de artefatos nucleares. Vamos ver como essa guerra vai se desdobrar. A Turquia até então era muito reticente quanto a esse assunto, a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN. Lembrando que a Finlândia guarda uma fronteira territorial brutal e bizarra com a Rússia. Isso sim pode fazer eclodir um evento nuclear. Vamos ver se essa guerra não desescala em termos de gravidade. A BTC, nesse momento, esgarçando a upper aqui na banda de VWAP mensal. Fizemos a máxima até agora em 26.738. A próxima parada, na minha leitura, é o patamar de 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.